Separei 3 mensagens interessantes que eu recebi essa semana. Primeira, como eu consegui ser aprovada no Enem. Opa! Segunda, aqui é de uma mulher. O que que a ajudou durante as contrações que ela estava tendo para ganhar um bebê. Ixi! E última mensagem que eu recebi foi: "Pedir ou não pedir desobrigação?". Como é que fica esse negócio? Olha, eu preciso conversar com você, mulher, que hoje nós vamos falar sobre sacerdócio, seção 107 de Doutrina e Convênios. Para, espera aí, você que é moça, não desiste não, espera aí, segura, segura, que às vezes para estudar sacerdócio vocês ficam um pouco perdidas. Eu preciso de você para que você cutuque o seu namorado, ou o seu irmão, ou o seu pai. Você vai lá, dá uma cutucada nele. Eu preciso de você. Eu preciso que você entenda um pouco mais sobre o sacerdócio hoje. E você que é homem que está me ouvindo, nós vamos deliberar algumas coisas de uma forma muito diferente. E eu espero que você goste. Levo vocês para 1835, seção 107 de Doutrina e Convênios. O curso de Doutrina e Convênios que nós estamos estudando aqui segue o mesmo cronograma do Vem e Segue-me. Eu quero falar uma coisa para você. E se eu te disser que essa sessão é muito mais do que uma lista de cargo de quórum? E se eu te disser que, na verdade, essa sessão serve para homem, serve para mulher, para dar poder pessoal e familiar. Se eu te disser isso, você acredita? Segura aí que tem muita coisa boa, segura, acredita em mim. Frequentemente, quando a gente fica pensando em sacerdócio, a nossa mente vai lá para estrutura, para quórum, para aquele monte de coisa. E é assim mesmo, isso é natural. Só que eu gostaria que nós pudéssemos colocar em mente hoje que o sacerdócio não é algo só sobre homem, é algo sobre Jesus Cristo. Nós precisamos entender. É dele, flui por ele, através dele, por intermédio dele, é dele. Nós precisamos entender. Cada vez que um homem exerce o sacerdócio, ele faz na autoridade de Cristo, no poder de Cristo, e precisa ter o propósito de Cristo. Se não for baseado nessas coisas, nós teremos muitos problemas. Sem Jesus Cristo, o sacerdócio é apenas um título, não um poder. Se ele não tiver estruturado, alicerçado, feito não somente em nome, mas buscando a vontade dele, é só um título. Eu vou até rimar algo que está em Doutrina e Convênios na seção 121 para fixar na mente. Quando ele fala lá sobre que o sacerdócio só funciona baseado nos princípios de retidão, vem a rima aí. Sem retidão é o mesmo que tomar o nome de Deus em vão. Repetindo, repita comigo. Sem retidão é o mesmo de tomar o nome de Deus em vão. Queria que vocês, moças, mulheres, chegassem aí para os homens portadores do sacerdócio, pedissem para que eles completassem essa frase. Vamos ver se eles entendem, se eles conseguem. Sem retidão é o mesmo que... A seção 121, eu não sei se você já foi magoado por alguém. Eu não sei se alguém já pisou na bola. Eu não sei. Ou se você já se magoou com uma ofensa de alguém. Na seção 121 diz que nós não honrarmos o sacerdócio, nós não vivermos o sacerdócio, nós não executarmos e exercermos da forma correta, é uma das únicas coisas que magoam o Espírito Santo. Pode ir lá. Isso quer dizer que quando o Reginaldo, eu, que vocês me chamam de Regis, que sou aqui do Instituto Belo Horizonte, quando eu faço algo através da autoridade do sacerdócio, eu estou me conectando diretamente com uma fonte, que é Jesus Cristo. E isso muda tudo, porque a forma de falar, o jeito de fazer, como proceder, o que pensar, precisa ser em nome dele. Se não for em nome dele, acreditando nele, pelo mérito dele e a vontade dele, não vai dar certo. Não é sobre quem é bom
como ele é diferencial como presidente de coro ou como bispo. É sobre nós. A fé que nós temos naqueles que estão representando Jesus Cristo. Porque às vezes a gente se concentra nos seus erros e nas suas fraquezas. Só que nós esquecemos que algo flui através dessa pessoa. Quando nós entendemos isso, nós podemos entender melhor como que o Salvador confia em nós. Só que essa compreensão do sacerdócio, compreender o que é e como funciona, eu preciso te perguntar uma coisa. Tem equilibrado você nos seus estudos? Tem melhorado você no seu trabalho? Isso eu estou falando com as mulheres também, tá? Tem propiciado melhores amizades? Tem te fortalecido nas mídias sociais? Tem abrandado a sua ansiedade? Como é que isso faz com a sua fé? Hum. O sacerdócio se baseia em todas essas coisas. A seção 107 não é só para líderes, é para todos os que procuram viver o evangelho. Não é uma burocracia para homens. É o que dá acesso às ordenanças que nos ligam a Deus. E agora eu vou trabalhar com vocês de forma diferente. Agora eu vou pensar junto com vocês no sacerdócio, nas suas organizações, nos seus quóruns, de uma forma diferente. Eu queria que você pudesse então entender, por exemplo, tanto o sacerdócio arônico, né, a partir do ofício de sacerdote, quanto no sacerdócio de Melquisedeque, em todos os seus ofícios. Esses homens podem fazer o batismo. Então pensa aí no batismo. O que que esse sacerdócio está nos oferecendo? Quando uma pessoa é batizada, ela apenas não limpa os seus pecados, não. Não é só isso não. Ela retira de nós, deixa para trás uma raça, uma etnia, uma nacionalidade. É tudo que não pertence à casa de Israel. Isso tudo é retirado de nós, então nós somos adotados como filhos do convênio. Nós que antigamente não tínhamos acesso a nada, agora nós temos acesso às coisas boas e pacíficas do reino. É através do batismo que a gente entende que a gente não está mais sozinho, que nós temos uma linhagem, nós temos um propósito, nós temos um nome. E Paulo foi e disse: vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas a família de Deus. É através do batismo que nós nos tornamos um herdeiro e também um santo. Nos tornamos santos. O que é um santo? Lá em Moroni você vai entender que santo é aquele que é santificado pela expiação de Jesus Cristo. O mérito nosso é o arrependimento, mas o título santo vem porque é a expiação que nos santifica. É algo real. É algo que eu e você, nós precisamos aprender a repetir mais. Eu sou santo. Quando você for teclar em algum lugar lá de diferente, colocar o seu dedinho, passar o feed de maneira estranha, eu sou santo. Quando você cruzar com alguém na rua, eu sou santo. Isso é uma das coisas que produz em nós o batismo. Segundo a ordenança que vem através do sacerdócio que podemos entender. Então a primeira, através do sacerdócio, homens e mulheres são santos, santificados pela expiação. Logo depois vem a confirmação, que é a concessão, o direito do Espírito Santo, da pessoa ter com ela a companhia constante mediante retidão do Espírito Santo. O que acontece, então, através do sacerdócio nessa ordenança? Ela confirma a cada um de nós o direito das bênçãos que nós temos por causa que fomos adotados na casa de Israel. É só a confirmação, o selamento, a outorga final. Eu sou por adoção, entrei na casa de Israel e tenho direito às bênçãos. Um filho adotivo tem os mesmos direitos de um filho de sangue.
É nessa hora que é nos pronunciado um decreto. O decreto é: recebe o Espírito Santo. Está no imperativo. O portador do sacerdócio, de forma imperativa, ele declara: receba. E a gente pensa que é uma ordem dada ao Espírito Santo para entrar em nós. Não, é uma ordem para que eu, Reginaldo, conhecido como Regis, diretor do Instituto BH, que estou ministrando o curso de Doutrina e Convênios, eu esteja apto, eu estou sendo convidado a receber o Espírito Santo. E sabe, você mulher que está me ouvindo e todos nós homens que estamos aqui ouvindo, é neste momento que eu recebo a autorização de ter um membro da Trindade como minha companhia. Eu recebo o direito de ter um Deus como meu companheiro. Isso é muito sério. Isso flui da mão dos homens que estão me ouvindo. Isso flui do filho das mulheres que estão me ouvindo que têm filhos. Isso flui do seu marido. Isso flui daqueles jovens bagunceiros da sua ala, dos missionários às vezes tão jovens. E isso é muito interessante. Na oração do sacramento diz que para a gente ter o Espírito Santo, nós precisamos somente lembrar de Jesus Cristo. Só lembrar. Te faço a pergunta: você lembrou de Jesus Cristo hoje? Só que em Doutrina e Convênios diz que muitos de nós só nos lembramos de Jesus Cristo quando nós estamos passando por uma necessidade. Lembram de mim em suas necessidades. O convite é: o que você fez? O que você fez hoje? O que você fez? Mesmo sem, assim, mesmo não. O que você fez hoje que fez com que alguém percebesse a atitude de Jesus Cristo em você? O que você e eu fizemos hoje que fez perceber que eu tenho características de Cristo? Isso é lembrar. E quando eu lembro dessa forma, quando eu levo de alguma maneira uma atitude que Cristo teria com outro ou comigo mesmo, pronto, eu tenho o direito de ter um membro da Trindade comigo. Isso não é fraco não, gente. Vou levar-nos ao sacramento então, que é outra ordenança. Tanto o sacerdócio arônico quanto o de Melquisedeque, eles estão envolvidos nessa ordenança. O que acontece através do sacerdócio quando o sacramento é devidamente tomado? O quê, Reginaldo? O que é devidamente tomado? É você reverente, confessar os seus pecados, ouvir a oração, as duas, né, do pão e da água. É você devidamente conectado a Deus. Pronto, é isso daí. O restante vocês sabem que é. Mas quando estamos devidamente conectados, devidamente tomando o sacramento de forma espiritual, pelo sacerdócio e pelas mãos daqueles homens, ou até mesmo rapazes, retira os pecados daquela semana. Reafirma os convênios, todos eles, todos os convênios que tivermos feito, eles são novamente reafirmados. Isso é interessante, gente. Eu queria tanto que nós pudéssemos entender isso. Quando aqueles meninos passam com uma bandeja de sacramento, pão ou água, uma congregação ou vários indivíduos se tornam totalmente sem pecados. Todos os pecados de uma congregação devidamente arrependida são retiradas. Na bandeja de um diácono está sendo conduzido perdão, restauração, vida eterna, alegria eterna.
Os nossos rapazes precisam saber disto. Você que é um rapaz precisa saber disso. Se você tem filho em idade, ele precisa saber disso. Aquele monte de molequinho do sacerdócio arônico precisa saber disso e talvez seja você, mulher, que precisa começar a dizer para eles. E principalmente dizer e lembrar o que está em Doutrina e Convênios na seção 133, no versículo 5. Sede puros vós que portais os vasos do Senhor. Todas as peças do templo no passado eram sagradas, dedicadas a Deus, e as pessoas não podiam pôr as mãos nelas, por causa da sua santidade, do que ela representava. O que o Senhor está querendo dizer hoje é a mesma coisa: sejam puros. Vocês que portam, que dão o direito de levar o perdão a alguém, a paz a alguém, a cura espiritual a alguém. Isso é tão lindo. Queria nos levar ao selamento no templo. Não é só uma cerimônia numa das salas mais bonitas que tem no templo. Ela tem um significado tão maior do que isso. O presidente Nelson já falou, Elder Bednar já falou, os livros mais antigos, como Doutrinas de Salvação. O que flui através de um homem pelo selamento no templo? É o poder de nos tornar dignos de ter acesso a todas as promessas do mais alto grau de glória. Seção 132 diz que através daquele momento ali, daquela ordenança, os nossos nomes são registrados no livro da vida e os nossos filhos passam a nascer no convênio. Te desafio, e eu vou colocar aqui no link na descrição desse vídeo, um discurso do presidente Nelson, um dos mais poderosos, se eu não me engano, é de 2005, chamado Filhos do Convênio. Te desafio a ler esse discurso. O presidente Nelson fala que algo muda em nós quando nós nos selamos. O poder do sacerdócio muda algo em nós. Simbolicamente, nós nos tornamos filhos literais de Abraão, filhos do convênio de Abraão. Nossos filhos passam a nascer sob o convênio abraâmico. Isso muda muita coisa na nossa vida. Isso flui pelo sacerdócio. Eu e você, que nós já selamos no templo, nos dá o direito de ressuscitar na manhã da primeira ressurreição, e ressuscitaremos junto com os grandes homens e mulheres da existência dessa terra. Quero fazer uma pergunta que não pode deixar de ser feita. Se você está namorando sério ou se você está noivo, por que que você está adiando o seu selamento no templo? Por quê? Por quê? Queria conversar com as pessoas que estão com os pensamentos sobre divórcio. E não estou retirando essa possibilidade, que algumas vezes ela acontece. Mas eu queria pedir a você, com a pessoa que você é casada, se estão pensando nisso, estudem juntos sobre selamento. Selamento no templo. Santo Espírito da promessa. Estudem e comecem a vislumbrar o poder do sacerdócio que flui. Isso é muito bonito. E eu quero então ir para uma outra parte, porque ali nós temos na seção 107, ela estabelece uma ordem, os quórums, a divisão em conselhos. Só que nós precisamos entender que o sacerdócio é muito mais do que isso. E nós sempre ouvimos falar sobre um sacerdócio numa ordem patriarcal. Nós temos algumas coisas que passam despercebidos. Isso não é o sacerdócio patriarcal, mas é algo que nos leva, é algo que nos estrutura e que não poucas pessoas vivem.
e que ela flui através do sacerdócio. É uma coisa que se chama conselho de família. Você já ouviu falar? É. É o exemplo de como o sacerdócio se manifesta em homem e mulher dentro de uma casa. É um lugar onde o céu se inclina, o céu se abaixa. No mundo nós somos bombardeados de opiniões, tá cheio de influencer por aí, cada um deles dita como nós devemos viver, o que que a gente tem que fazer, aquela confusão toda que vocês sabem. Onde nós podemos alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus e da nossa família? Como que nós podemos tomar decisões inspiradas e para resistir à pressão? Eu queria que nós pudéssemos pensar nisso, conselho de família, e queria te dizer, não é reunião familiar. Conselho de família é uma execução do sacerdócio. É uma organização do sacerdócio, só que eu tenho uma coisa para te arrepiar. Se você nunca fez um conselho de família, se você não ou se você não sabe nem o que que é, eu queria te dizer que o presidente Ballard nos ensinou que não é um conselho de família que existe, não, são 4 conselhos de família. Eu vou colocar para vocês o link também na descrição, te desafio a ler esse discurso do presidente Ballard. Tem quem preside num conselho de família, tem quais são as bênçãos que nós recebemos, quais os deveres de cada um. E eu preciso que você lembre o seu pai, que você compartilhe com o seu marido, que você cutuque o seu namorado, o seu noivo. Isso precisa ser estudado, sabe por quê? Alas fortes somente são fortes quando tem famílias fortes. Famílias fortes é que constitui uma igreja forte. O sacerdócio ele precisa fluir primeiro dentro de casa. Quando o sacerdócio fluir da maneira com que ele precisa fluir, a ala será diferente. E você quer fazer um teste junto comigo? Se você é homem ou você quer fazer um teste com alguém que tem o sacerdócio, deixa eu te perguntar para ver se está fluindo na sua casa o sacerdócio. A sua casa já foi dedicada por um portador do sacerdócio? Queria te fazer uma outra pergunta. Você, seus irmãos, seus filhos foram abençoados no ano de 2025 por imposição de mãos por um portador do sacerdócio? Você, como rapaz, portador do sacerdócio, você abençoou seu pai para começar o ano? Uma das mensagens que eu recebi disse o seguinte: fiz o Enem por 3 anos consecutivos e em todos eles meu pai, semi-analfabeto, me impôs as mãos. Lembra o seu pai, lembra o seu irmão, lembra o seu esposo, se você ainda não recebeu. Eu recebi outra mensagem. A minha esposa estava com muito medo quando começou a ter as contrações, para ganhar nosso bebezinho. Eu não estava digno e tive que pedir a bênção a um irmão que mora perto. Eu nunca passei tanta vergonha. Eu te chamo para pensar nessas coisas, por favor. Eu convido a cada um de nós a pensarmos nas chaves do sacerdócio, no poder do sacerdócio que flui. Que tipo de poder nós precisamos hoje? O que nós precisamos para superar os desafios da vida? Esse poder precisa fluir entre nós e não só com os homens. Ele não pode ser retido, ele precisa ser oferecido e as pessoas precisam ter acesso. Queria te lembrar de algumas coisas, se você pudesse fazer. Reavalie toda vez as ordenanças que você participar. Reavalie essas coisas que nós estamos conversando e seja mais reverente ao poder manifestado do Senhor.
queria te pedir que você buscasse as bênçãos da sua vida. Busque as suas bênçãos. No Velho Testamento, teve um que brigou com um anjo para receber bênção. Se você precisa de orientação, consolo, peça a bênção do sacerdócio. Isso não pode ser o último recurso, mas tem que ser a primeira linha de defesa. E nós, homens, devemos estender isso. Pergunte e peça ao seu irmão, seu pai, seu namorado. Fortaleça os conselhos de família. Se você mora com a sua família, leia o discurso e sugira um conselho. Se você mora sozinho, crie um conselho para você pessoalmente, só você, porque você vai estar mais apto quando casar. Doutrina e Convênios, na seção 107, nos ensina que o sacerdócio é muito mais do que aquilo que está ali. É um poder de unir famílias, de fazê-las felizes. Queria perguntar aos homens, e você pode cutucar alguém, sabe dar um nome e uma bênção a uma criança? Sabe conferir o sacerdócio a alguém? Sabe fazer uma designação de um chamado? Queria falar algo sério. Você tem o recipiente de óleo para abençoar alguém e você sabe consagrar o óleo caso você não tenha? Sabe dar bênção aos enfermos? Você sabe fazer uma dedicação no lar? Você sabe dedicar uma sepultura? São perguntas que podem ser feitas àqueles que portam o sacerdócio, e vocês, mulheres, podem ser uma colaboração significativa no reino de Deus. Se nos próximos namoros, encontros de namoro, estudarem isso, treinarem junto com o namorado, com o marido, nas próximas reuniões familiares. Como que a gente pode entender a doutrina do sacerdócio? Como? Tá lá na seção 121, meus queridos. Que as tuas entranhas também sejam cheias de caridade para com todos os homens e para com a família da fé. Que a virtude adorne os seus pensamentos incessantemente. E aí, a doutrina do sacerdócio irá destilar sobre a sua vida, sua alma. Te desafio, se nós quisermos, homens e mulheres, entender a doutrina do sacerdócio e ela destilar sobre nossa alma, nós precisamos ajudar alguém de acordo com a seção 121, versículo 45. Nós precisamos ter virtude em nossos pensamentos. Queria desafiar todos os meus alunos que durante uma semana a gente faça com que a doutrina do sacerdócio destila sobre nós. Uma semana nós iremos ajudar alguém, de alguma maneira, localizar alguém e ajudá-lo. Nós vamos controlar os nossos pensamentos, dar a ele integridade, excelência. E por fim, eu te desafio a estudar a seção 84, seção 107, seção 121 e seção 132. Não esqueça de lançar sua frequência. Te desafio a frequentar o Instituto presencialmente. Mas estudem, ajudem alguém, tenham virtude. Seção 84, 107, 121 e 132. E eu quero dizer, a mesma promessa que está em Doutrina e Convênios. A doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre tua alma como orvalho do céu. E nós poderemos ser uma bênção com a autoridade do Senhor e em nome do Senhor. E nós teremos uma família prestes e pronta a ser exaltada. Em nome de Jesus Cristo. Amém.